Desde pequeno eu sempre fui apaixonado por videogame e eu sempre quis desenvolver meus próprios jogos, porém eu nunca tive a iniciativa de realmente fazer. Só que nos últimos dias eu comecei a consumir muito conteúdo de desenvolvimento de jogos no geral e de outras áreas relacionadas também. E uma das áreas que mais me chamou a atenção foi pixel art. E eu tracei um plano que eu queria aprender pelo menos o básico de pixel art antes de eu começar a desenvolver meus próprios jogos. Eu sei que não é exatamente necessário você aprender pixel art para fazer seus próprios jogos, você pode pegar os assets gratuitos, né? Mas é uma coisa que eu queria fazer, que pra mim é importante. Outra decisão que eu tomei também foi de usar sempre ferramentas open source, ou pelo menos nesse início eu quero usar ferramentas open source para começar a desenvolver meus próprios jogos. E a ferramenta que eu escolhi foi o Piskel, que é um software open source, obviamente, para fazer pixel art. E eu sei que existe o Library Sprite, que pelo que parece é bem mais próximo do AsSprite, que é o mais usado em pixel art, pelo menos do que eu vi. Só que eu só descobri a existência dele alguns dias depois que eu já tava nessa saga de aprender pixel art. Só que tinha um pequeno problema. Eu não tinha muito tempo pra poder me dedicar a aprender pixel art, então eu falei, cara, eu vou me dar 7 dias pra eu aprender o básico de pixel art, de forma totalmente gratuita. Então eu fui procurar no grandioso YouTube, né? Algum curso ou algo assim que conseguisse me dar uma base de pixel art de forma bem rápida. E foi aí que eu achei essa playlist aqui no canal do Ian Peter, né? O canal Criar um Game, que é uma playlist bem curtinha que dá um norte bem legal de pixel art. E a melhor parte é que, usando o Piskel, que é o software que eu escolhi. Então, primeiramente, queria agradecer o meu mano Ian Peter por ele ter feito esse curso. É um curso muito legal. Recomendo vocês dar uma passada lá se vocês têm vontade de aprender o básico de pixel art, tudo 100% de graça. E outra coisa que eu quero explicar também é como funciona o meu método de estudo, como eu faço pra aprender as coisas. Muita gente gosta de ir assistindo e copiando, só que eu sinto que eu aprendo muito mais quando eu tento fazer por mim mesmo. Então, eu assisto uma aula, depois eu tento fazer sozinho. É assim que eu gosto de fazer, é assim que eu gosto de aprender e é assim que funciona para mim. Dito isso, vai ser dessa forma que eu vou estar fazendo. Eu me dediquei pouquíssimas horas por dia pra aprender pixel art, então vocês vão ver que minha evolução não é absurda nem tremenda, mas eu consegui dar meu pontapé inicial e eu sinto que daqui pra frente eu vou melhorar bastante. E bom, se você clicou nesse vídeo, você viu a thumb, né, do vídeo, e eu decidi que eu ia fazer no último dia a arte pra colocar na thumb do vídeo, né? A minha thumb seria parte do meu aprendizado e parte da minha prática também. Eu comecei dando uma simples explorada no Pisca pra entender o básico do programa. E a primeira coisa que eu vou desenhar, obviamente, vai ser, né, um personagem, né? Então, pouco a pouco, eu fui me familiarizando com o Pisco. E por conta própria, eu decidi que ia buscar alguma referência pra copiar e ir conseguindo me acostumar ali. E qual referência seria melhor do que o grandioso Mario, não é mesmo? Mas beleza, vamos fazer esse Mario. Com certeza vou fazer algo completamente idêntico, né? Daí ele... Eita. Ah, tem a ferramenta de linha. Ai, meu Deus, como é difícil fazer uma linha. Calma. Ah, tem um color pick. Eu já tava pensando, catapimbas, o que eu vou fazer quando... né? Depois, porque pra achar a cor, pra parte mais importante do Mario, sem sombra de dúvidas, o bigodon. Ele dá essa subidinha aqui no nariz, né? Que estranho. Nunca tinha reparado nesse sprite aqui do Mario. Ah, vamos lá. Eu fiz a parte da cabeça, eu percebi agora que tá muito alaranjado esse chapéu, mas tá tudo bem. E bora tentar fazer o corpo. Até que eu tô gostando do resultado, cara. Tendo em vista que é basicamente meu primeiro contato fazendo isso aqui. Ah, mas o Mario tem escoliose, que maneiro, nunca tinha reparado também não. Legal de ficar prestando atenção em pixel art é que você pega vários detalhezinhos. Você vê como o braço dele é distorcido aqui. Com certeza deve ter algum motivo pra isso, mas eu não sei que motivo seria. Bora lá, rapaziada, pra uma primeira tentativa tá mais do que excelente, não tá não? Por favor, não sejam sinceros. Eu sei que não tá muito bom, mas eu dei o meu melhor, cara. E pra quem não tem experiência com pixel art, eu acho que ficou ok. Tudo bem que eu copiei literalmente, né, a arte do Mario, mas eu gostei do resultado, cara. Então eu estudei um pouco mais e já parti pra ação. No curso, o professor pegou de referência a imagem de uma arqueira, mas como eu sou diferentão, eu vou pegar a Satoru Gojo como referência, tá bom? E como você pode ver, a imagem tá, tipo assim, assustadoramente grande e dá um resize. E assim a gente tem mais ou menos aqui, né, já a imagem em pixel art, que inclusive ficou bem legal. Mas a minha ideia não é fazer Satoru Gojo. Não, na verdade eu quero transformar Satoru Gojo em um personagem próprio meu. E é isso que eu vou fazer. E a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é tirar
um lado dessa bandana, porque ele não vai ter bandana, meu personagem, ele vai ter tapa-olho. Outra mudança que eu vou fazer vai ser fazer meu personagem ter um cabelo vermelho, cara. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Tá, meu personagem já tá criando forma, né? Eu também vou mudar essa roupa, eu não vou simplesmente só trocar a cor da roupa, tá? Eu vou tentar botar ele com a roupa um pouco mais social. Ó, a base do personagem ficou basicamente assim, e agora eu só vou fazer algumas sombrinhas, né? Vou fazer como se a luz tivesse, deixa eu fazer aqui o indicador, até pra me ajudar. Daqui, ó. Aqui mais ou menos a luz. E tentar sombrear ele do jeito que, sei lá, do jeito que eu achar que vai ficar legal, porque eu também não sou o mestre das sombras não, mano. Então eu gostei do resultado final aqui, né? Óbvio que tem fortes inspiração no personagem original, mas eu consegui dar uma identidade própria pra esse bonequinho aqui. O nome dele vai ser Gajoro Sotô, só pra deixar claro. Nesse exato momento eu já estava me sentindo o Picasso da pixel art, então eu resolvi evoluir um pouquinho mais as coisas. Minha ideia inicial era fazer tipo um slime com braços e pernas, mas como eu não estava gostando do resultado, eu resolvi fazer um garotinho, que já saiu algo um pouco melhor, mas ainda não era exatamente o que eu queria. Até que finalmente eu tive uma boa ideia, que era fazer um cachorro humanoide. E não me pergunte de onde eu tirei essa ideia. Mas apesar de na hora eu não ter ficado muito impressionado, eu genuinamente gostei pra caramba do personagem que eu fiz assistindo agora depois. Ó, eu tentei 300 coisas e no final eu quis fazer um cachorro e esse foi o cachorro que eu consegui fazer, cara. Eu tava esperando que eu ia conseguir fazer coisa bem melhor. Ah, mas ainda é seu primeiro dia fazendo pixel art. Poxa, mas com as referências ficou tão bonitinho, cara. Mas acho que eu vou encerrar meu primeiro dia por aqui, cara, com esse super cachorro incrível aqui, mano. No mais é isso, rapaziada. Só pra demarcar. No segundo dia eu já comecei com tudo. Agora vamos fazer nosso super cachorro ter uma animação. E eu estou muito animado para começar a fazer animações. E sendo sincero, apesar de eu estar fazendo uma animação super simples, eu pude aprender uma coisa muito importante, que é a animação é complexo pra caramba. E se eu já tinha admiração por diversos animadores, hoje em dia eu tenho um respeito máximo por todo mundo que trabalha com isso. Tá o supra-sumo da animação? Animação nível Disney? Não. Mas dá pra entender que é um cachorro correndo. Pelo menos, tipo, parece que dá pra entender. Ou eu tô maluco? E bem, pra minha primeira animação eu acho que ficou ok até, né? Mas eu não parei só por aí. É o seguinte, bora tentar fazer um tile set. Eu vou fazer um chãozinho com grama e terra e outro só com terra, tá? Mais pra praticar mesmo. E é isso. Ah, cara, eu gostei até. Tá incrível? Com certeza não, mas eu gostei. Aí a gente faz agora um bloco só de terra, né? Ah, guys, acho que por hoje é só. Não tenho muito tempo de ficar brincando aqui no Pisque hoje. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar por aqui. Eu acho que pela minha voz dá pra perceber que eu tava morrendo de cansaço, então o dia 2 já acabou desse jeito. Só pra demarcar. Eu tive que fazer uma pausa de alguns dias na minha progressão com pixel art, porque eu tive que fazer uma viagem pra Bahia. No início eu fiquei meio de segunda de ter que ir pra essa viagem, mas foi uma ótima decisão eu dar essa pausa. Porque na volta eu tava com muito mais energia e vontade de aprender, então eu comecei esse terceiro dia fazendo uma espada medieval. E logo depois eu fiz uma katana. E assim ficou nossa katana. Eu gostei, gostei. Ficou bem legal mesmo. Olha ele espelhadinho. Gostei. Muito importante, né? Muito jogo usar arma. É legal você ter essa consciência de como fazer um espadita. Uma coisa que é muito importante e que sempre me chama atenção em jogos com pixel art são os cenários. Então a gente já aproveitou para dar uma praticada nisso. Vamos fazer essa montanha, aprimorar meu conhecimento sobre cenários. Uma coisa que é muito legal é quando você começa a entender melhor como representar as sombras. Eu acho que eu ainda tenho um infinito para melhorar, mas a sensação de aprender é satisfatória por si só. Cara, pra ser bem sincero, eu gostei bastante desse resultado, tá? Talvez vocês achem que não tem nada demais aqui, mas eu achei que ficou bem legal. Ficou relativamente natural pro que eu tava pensando. Ficou bem bom, eu gostei.
E eu terminei o terceiro dia por aqui. Sopa de macaco. O quarto dia se iniciou com eu fazendo uma coisa que tá presente na maioria dos jogos, que é nada mais, nada menos que uma árvore. Vamos lá, fazer uma árvore. Outra coisa que parece muito mais simples do que realmente é, são as cores. Isso é uma das coisas que eu dei uma estudada por fora. Mas eu acho que a maior parte da beleza e sintonia de um pixel art tá na escolha das cores. Então é algo que eu acho que todo mundo que quer melhorar em pixel art deveria prestar bastante atenção. É a melhor árvore? É o Design de Árvores 2? Óbvio que não, mas, cara, tô até que satisfeito. Minha primeira árvore feita em pixel art ficou bonitinha até. E se eu falei que as árvores estão na maioria dos jogos, outra coisa que tá sempre presente no cenário são as nuvens. Beleza? Continuando o nosso estudo de cenários e etc. Uma coisa que é muito importante também de se fazer são nuvens. Afinal, um céu sem nuvens nem dá pra se considerar um céu, não é mesmo? E eu tentei fazer o meu melhor. Eu fiz uma que eu não gostei nada. Depois eu fiz mais uma e acabou que eu gostei menos ainda. Acho que eu não tenho muito talento pra fazer nuvens, não. E quem diria que uma mísera nuvem faria eu ter vontade de desistir de tudo. Eu pensei comigo mesmo que talvez realmente aquilo não fosse pra mim e que eu deveria deixar esse desafio de 7 dias pra lá. Sopa de macaco. Mas no quinto dia eu parei pra pensar que se eu desistir na menor das adversidades, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Eu não vou conseguir fazer minhas próprias artes, minhas próprias músicas e muito menos meus próprios jogos. Então eu respirei fundo e continuei com tudo. E que bom que eu tomei essa decisão, porque esse quinto dia eu comecei fazendo algo bem simples, que são pedras. Vamos fazer predas. Enquanto eu ia fazendo essas pedras, eu fui aplicando técnicas que eu vi por outros vídeos. E foi uma das primeiras vezes que eu fiquei realmente orgulhoso do que eu fiz. E quem diria que algumas nuvens chatas quase me derrubaram e que essas pedras super iradas jogou meu hype lá no alto. Tá. Vamos lá. Isso aqui ficou muito bom. De coração. Eu achei que esse pedregulho ficou, tipo, muito bom. Caralho. Isso aqui estaria um jogo. Ou eu tô sendo muito ambicioso. Mas eu imagino que se encaixaria um jogo os pedregulhozinhos desse jeito, sabe? Em algum canto da fase no cenário. E bem, nesse momento do curso, o professor Ian estava ensinando algumas coisas mais específicas, como por exemplo, um carro com vista top-down. E eu resolvi que eu ia fazer a minha própria versão disso também. Cara, eu nunca fiz um carro antes e eu decidi que eu vou fazer um Fusca, velho. Eu não sei por que me veio na cabeça que eu queria fazer uma espécie de Fusca. No final não ficou nada a ver, mas até que ficou legalzinho. E eu encerrei o quinto dia bem comigo mesmo e pronto pra mandar ver no sexto dia. Sopa de macaco. Esse dia eu tava bem cheio de coisas pra fazer e realmente eu acho que não daria pra estudar nada de pixel art. Porém, eu decidi parar tudo que eu tava fazendo pra fazer o que tinha que ser feito. E ainda bem que eu tomei essa decisão, porque os aprendizados do sexto dia foram muito importantes. Eu iniciei praticando um pouco de anatomia, que é algo que eu sabia que teria dificuldade naturalmente. Vamos fazer anatomia. Honestamente, eu acho que isso aqui vai ser difícil pra boneca, cara. Não leva um de jeitinho que se quer pra anatomia. E obviamente quando eu falo de anatomia eu não tô falando de medicina, mas sim de proporções e tudo mais. Quando a gente fala em pixel art, tende a pensar logo em personagens distorcidos com cabeças e olhos gigantescos, né? Além de um corpinho minúsculo. Mas hoje em dia a gente tem pixel arts em níveis completamente insanos de lindo. Então eu não quero me limitar só ao básico. Cara, interessante. Pra poder aprender um pouco mais sobre proporção, né? Não é todos os bonecos que precisa parecer o Mario, né? Cabeçudão, um corpinho pequeno. Deve fazer uma coisa um pouco mais realista, sim. É interessante esse conhecimento de anatomia, pelo menos o básico, né? E se nesse primeiro momento eu dei essa praticada nas proporções do corpo, na sequência eu fui praticar as proporções da cabeça e do rosto em si. Como eu já tenho uma certa noção de desenho de rostos no papel, eu não senti tanta dificuldade nessa parte, pra ser bem sincero. Mas não deixa de ser importante entender onde cada coisa geralmente deve estar, né? Cara, já tinha uma noção boa de desenho no geral. E eu acho que é isso, né? A anatomia do rosto humano, assim, da cabeça no geral, não é tão complicado não quando você tem uma base legalzinha. Apesar de que isso aqui não vale de muita coisa. Quando você trata de arte no geral, se você fizer as coisas 100% iguais e corretas assim, dá uma sensação até de um pouco de estranheza. É necessário um pouquinho de imperfeição pra ficar esteticamente mais bonito, mais agradável, né? Mas pra ser sincero, eu consegui fazer com tranquila facilidade, né? A anatomia da cabeça, assim. Tá bem bom.
E assim a gente encerrou nosso penúltimo dia. Só pra demarcar. E finalmente eu cheguei no fatídico último dia. E antes de concluir esse desafio, fazer a arte da thumb e dar o meu veredito, eu resolvi fazer uma última coisinha. A última coisa que eu vou fazer antes da thumb é uma navinha, né? Que é a última coisa que o professor no curso que eu tava fazendo ensina a fazer. Então eu vou fazer uma navinha. E eu consegui fazer mais ou menos do jeito que eu queria, o que me mostrou a minha própria evolução de uma forma que só eu consigo entender. Cara, eu fiz minha navezinha bem autoral, cara. Do jeito que eu imaginei, eu consegui fazer ela e eu gostei do resultado. Eu tô ansioso pra fazer o desenho da thumb, isso sim, mano. Então, pra acabar com a minha ansiedade, eu resolvi finalmente começar a fazer essa arte, que é a capa desse vídeo. Então, qual que é a minha ideia pro desenho que eu vou colocar na thumb, tá? Eu quero fazer um herói, meio que um cavaleiro herói com a espada na mão. E depois eu vou fazer um desenho, uma versão muito piorada desse herói pra colocar um antes e depois. E é isso, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Enquanto eu passo eu desenhando aí de fundo, eu vou falar sobre esses 7 dias de aprendizado. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, obviamente, eu não me considero um artista nem nada do tipo, mas valeu a pena demais cada segundo dedicado a aprender essa nova habilidade. E eu, com certeza absoluta, vou dar continuidade aos meus estudos no desenvolvimento de jogos de um modo geral. Tem muita coisa pra aprender antes de eu realmente tirar meu primeiro jogo do papel, por mais simples e bobo que ele seja, mas eu não vou desistir. Provavelmente em breve vocês vão ver muito mais da minha progressão nas próximas semanas ou meses. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se quiserem dar alguma dica aí nos comentários, eu vou aceitar com prazer, viu? E fiquem aí com minhas últimas palavras ao terminar de fazer o meu herói. Rapaziada, então é isso aqui. É o meu heróizinho. Obviamente não ficou uma obra-prima, mas, cara, uma semana estudando pixel art, pouquíssimo tempo por dia. No tempo que eu tinha, eu brincava um pouquinho, ia fazendo curso. E eu acho que foi um resultado até que satisfatório, cara. Pra ser sincero, eu me sinto minimamente seguro pra desenhar qualquer coisa em pixel art. Mesmo que não fique uma maravilha, mas qualquer coisa eu consigo tirar da minha cabeça e botar na tela. Que eu acho que é o mais importante de tudo, né?